Olá, eu sou o Dr. Marcos da Clínica Matos e a intenção do vídeo de hoje é esclarecer a indicação e o funcionamento dos diferentes tipos, dos diferentes modelos de próteses penianas mais comuns hoje aí no mercado. Essa dúvida é uma dúvida bastante comum no nosso fórum de questões do site. Você pode acompanhar pelo www.clinicamatos.com.br. Basicamente, para ter uma ereção, a pessoa precisa preencher duas estruturas alongadas, dois tubos fibrosos que a gente tem dentro do pênis paralelo à uretra. A gente deve encher essas estruturas com sangue. Há um mecanismo que promove uma vasodilatação que traz sangue para esse corpo cavernoso e essas duas estruturas se enchem, trazendo a ereção necessária para o contato sexual. Por vários motivos, alguns pacientes têm déficit nesse preenchimento por sangue e acabam não tendo ereção ou tendo uma ereção fraca, não o suficiente rígido para a penetração, para a realização do ato sexual. De uma forma simplificada, a gente pode dividir os implantes penianos em dois grandes grupos. Os implantes maleáveis, semirrígidos, ou os implantes infláveis. Os implantes maleáveis são os mais antigos, os mais consagrados e, com certeza, no Brasil, o implante mais comum, mais usado. Ele é um implante de custo baixo, uma técnica cirúrgica bastante simples e rápida e muito bem indicado para pacientes que tenham alguma dificuldade manual, que tenham alguma incapacidade motora ou cognitiva para ativar o mecanismo das próteses infláveis. Esse é um modelo de implante maleável bastante comum na prática urológica. Esse implante é colocado dentro do corpo cavernoso quando ele perde a capacidade de distender. A gente coloca esse cilindro dentro das cavidades, um cilindro em cada cavidade. Nesse modelo, a ereção é fixa, é mantida. O paciente endireita a prótese no momento da relação e após a relação ele dobra esse cilindro e passa o resto do dia com ereção, mas com o pênis dobrado. Essa é uma grande crítica desse tipo de modelo de implante peniano, porque ele traz um incômodo social bastante importante. É comum a queixa do paciente não poder vestir uma calça mais justa ou de um tecido mais mole, ou às vezes até em piscina, roupa de banho, roupa molhada. O paciente passa a impressão de estar sempre em ereção. Esse é um incômodo social bastante comum. Essa prótese, esse implante, ele tem um risco aumentado de extrusão, da saída espontânea do mecanismo por alguma atitude traumática. A gente recebeu um caso há pouco tempo de um paciente que estava com a prótese dobrada e ao pegar o filho no colo, o filho forçou a prótese na parte inferior da crura, gerando uma lesão. Isso precisou ser revertido com uma técnica cirúrgica. A gente acabou trocando esse mecanismo de prótese por um mais moderno. Outra crítica bastante importante dessa prótese semirrígida é que, uma vez colocada a prótese dentro do corpo cavernoso, o corpo cavernoso tende a se adequar, a se adaptar ao diâmetro dessa prótese. Muitas vezes o paciente se queixa que, com o evoluir, com o passar dos anos, o pênis acaba ficando mais fino. Ele consegue uma ereção adequada para a relação, mas o pênis não ganha lateralidade. O que temos de mais moderno hoje para implante peniano são as opções em 3 volumes, são as próteses infláveis. Nesse tipo de modelo,
a gente também posiciona 2 cilindros dentro dos corpos cavernosos a fim de gerar a ereção, de simular essa ereção. Essas próteses, atualmente, são compostas por 3 peças. Essa primeira peça é um reservatório de um fluido líquido. Esse fluido passa através de um sistema de bomba para os 2 cilindros que são implantados dentro dos corpos cavernosos. Esse tipo de modelo traz um alto índice de satisfação. Perto de 100% dos pacientes se mostram satisfeitos com os implantes penianos desse modelo quando praticados em centros que seguem normas éticas. O reservatório do fluido ele é colocado abaixo da musculatura abdominal. Ele tem um mecanismo de válvula que impede a ativação do mecanismo em momento inoportuno. Num resultado final estético, não se consegue perceber o balão no paciente operado. Esse mecanismo de reservatório ele é ligado por um ducto a um sistema de bomba, um pump. Através desse sistema, o paciente consegue ativar na hora certa a prótese, simulando a ereção. Esse mecanismo ele é colocado no saco escrotal entre os testículos. Na nossa preferência, na face posterior. Isso assume uma posição mais discreta. Logo abaixo da bomba existe uma válvula que desativa o cilindro. Quando a gente aciona esse botão com um único clique, o líquido do cilindro vai voltar para o reservatório. Esses 2 cilindros são colocados dentro dos corpos cavernosos, assim como na prótese semirrígida, e eles vão receber o fluido do reservatório. Numa situação natural, os cilindros ficam vazios, simulando o pênis flácido. Nessa situação, o pênis está flácido. No momento oportuno, o paciente ativa o pump a fim de gerar a ereção. No pré-operatório, o paciente é treinado para identificar o pump e manusear. Conforme ele ativa o pump, os 2 cilindros vão enchendo, gerando uma ereção gradual. Quando o cilindro enche, ele ganha em expansão. Ele consegue chegar a 21 milímetros. Isso é uma inovação bastante importante que aumenta o índice de satisfação no pós-operatório. Se comparar a prótese semirrígida, dá para perceber que o diâmetro da prótese semirrígida é menor do que o diâmetro alcançado pela prótese inflável quando totalmente cheia. A ereção simulada com a prótese inflável projeta o pênis, então o pênis ganha extensão e ganha lateralidade, ele se torna mais grosso. A resistência do material é boa, é forte, simulando ereção firme por quanto tempo, por quantas vezes o paciente julgar necessário. Após terminado, assim que o paciente desejar, ele clica uma vez esse botão de baixo
Isso desativa a prótese, voltando o líquido para o reservatório. O pênis volta ao estado flácido. Na nossa clínica, de forma pioneira no Brasil, usamos a técnica minimamente invasiva para o implante da prótese de 3 volumes. A técnica ela é infrapúbica, isso quer dizer que o acesso para o implante da prótese é realizada com uma incisão que fica acima do pênis e abaixo do osso da pube. É uma incisão pequena, aproximadamente 3 centímetros. Por essa mesma incisão, a gente coloca o reservatório para a cavidade abdominal, o pump para o escroto e os 2 cilindros nos corpos cavernosos. Essa técnica é pioneira, traz resultados bastante interessantes e tem alguns pontos positivos que devem ser destacados. Não há praticamente manipulação do saco escrotal no implante da técnica cirúrgica. Isso diminui o risco de infecção da prótese. A infecção da prótese é o maior temor para quem trabalha com implante peniano. A região escrotal geralmente tem um risco maior de gerar infecção para a prótese. O aspecto cosmético, o aspecto estético da incisão escolhida na nossa clínica, a via infrapúbica, o aspecto cosmético é bastante interessante. A incisão é pequena e fica numa região que vai ser coberta por pelos no pós-operatório. A recuperação é rápida. O paciente recebe um treinamento no pré-operatório para manusear o pump, para aprender a ativar a prótese. E a gente prima pela correta indicação para o implante peniano e para o tipo de implante peniano. Agradeço a atenção de todos. Havendo alguma dúvida, estamos disponíveis pelo site www.clinicamatos.com.br.